E um exame que pode ser feito também para diagnosticar essa doença. O Dr. Marcelo Cordeiro, infectologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, está com a gente para falar um pouco mais sobre isso, já que é transmitido pelo maruim, que é um mosquito muito comum aqui na nossa região. Dr. Marcelo, bom dia, obrigado pela atenção aqui conosco. Muito bom dia. Doutor, fala pra gente o que é essa febre Oropoxa. É uma novidade que de repente chegou surgindo aqui pra gente, né? Passamos por uma epidemia de dengue com o Aedes e de repente vem também casos de febre Oropoxa, que vem aí com outro mosquito, maruim. Exatamente. A febre Oropoxa, ela é uma virose, assim como o dengue também é virose, transmitida por mosquito, como também dengue acontece. A diferença principal é que o mosquito é completamente diferente um do outro. Mas, do ponto de vista de transmissão e até mesmo de sintomas, são doenças muito parecidas. O que causa essa febre, né? Como é que ela age no nosso organismo e que pode nos deixar em risco, doutor? Bem, a partir da picada de um mosquito infectado, e esse é um ponto importante, para ocorrer doença, esse mosquito precisa estar infectado. E ele vai se infectar como? Ele se infecta picando pessoas doentes ou picando animais com o vírus. Então, a partir do momento que ele se infecta, ele pode passar a transmitir, especialmente pelas fêmeas do mosquito, porque elas precisam de sangue para maturar os ovos. E aí, depois de alguns dias, essa pessoa pode desenvolver os sintomas da doença, que são muito parecidos com dengue. A pessoa apresenta febre, dor no corpo, dor de cabeça, e pode também ter manchas pelo corpo. Eu diria que é indistinguível um quadro do outro. Então, é muito difícil você dizer que uma pessoa está com uma virose ou outra por conta só dos sinais e sintomas. Então, daí a importância do exame para identificar que vírus está causando. É verdade. Aquela doença. Doutor, agora, como a nossa região aqui apresentou vários casos já dessa febre Oropoxa, e o senhor disse que o mosquito tem que picar alguém infectado para daí fazer essa passagem, né? Então a gente tem que ter uma atenção mais redobrada com isso também a partir de agora, né? Sem dúvida. E os hábitos do maruim, que transmite a febre Oropoxa, eles são um pouco diferentes do Aedes aegypti, que transmite a dengue. Enquanto que o Aedes é um mosquito estritamente urbano, que está dentro das casas das pessoas, nas cidades, o maruim ele já está mais em áreas rurais. E ele se prolifera muito, por exemplo, em bananais, onde você tem plantação de banana. Esse é um ambiente propício para a proliferação desse mosquito. Então, do ponto de vista de transmissão, há essa diferença, mas é importante salientar que isso é uma coisa dinâmica. Então, o mosquito pode se adaptar em áreas urbanas, como acontece na Amazônia, mas a transmissão se dá de forma semelhante, apesar das diferenças em termos de local de transmissão. Para o senhor ter conhecimento, né? Bom, o senhor não está em Santa Catarina, está fora, né, doutor? O senhor está onde nesse momento? Eu estou em Manaus nesse momento. Em Manaus. Em Manaus, já desde o ano passado, vem tendo casos de Oropoxa. Na verdade, a febre por Oropoxa foi descrita inicialmente no Brasil em 1900 e na década de 60, no Pará. E a Amazônia tem um ambiente muito favorável, né, à proliferação desse mosquito, e nós temos transmissões desse vírus em áreas urbanas, diferentemente do restante do país. Mas, como eu comentei, isso é uma coisa dinâmica e não é impossível que esse mosquito comece a se adaptar em outros ambientes. É verdade. Aqui nós temos o município de Luiz Alves, na nossa região, doutor Marcelo, que é um dos principais produtores de banana aqui do estado de Santa Catarina, que há alguns meses chegou a declarar situação de emergência devido à proliferação do maruim.
e não demorou muito para começarem a surgir os casos da febre oropouche. Agora a gente tem aqui, eu não sei se o senhor tem esses detalhes e pode explicar um pouquinho melhor para a gente, porque o sul do Brasil não tinha tantos casos assim de dengue, oropouche, são umas situações novas que o cidadão aqui dessa região vem convivendo nos últimos anos, até porque o sul é uma região um pouco mais fria, né, doutor? O que poderia explicar isso, hein? Bem, a primeira coisa, a explicação mais contundente é das alterações climáticas que a gente vem vivenciando nos últimos dias, né? Regiões com climas mais frios têm vivenciado períodos de calor mais intensos e até mais prolongados. O deslocamento de pessoas favorece a transmissão de doenças, né? Então isso também é um fator importante. E tem um outro aspecto que precisa ser levado em conta, é que nós não sabemos exatamente se essas doenças já aconteciam e elas só não eram diagnosticadas. É verdade. Como são sintomas muito inespecíficos, que parecem com muitas outras doenças, se você não tiver um teste para identificar, é como se a doença não tivesse existindo. Então, é multifatorial a ocorrência dessas doenças, mas um ponto importante é que a gente precisa diagnosticar com maior precisão. Então, os indivíduos que têm um quadro de febre, dor no corpo, mancha no corpo, e que você não identifica um vírus mais comumente naquela região, é importante adotar outros testes, porque eventualmente você identifica uma doença nova naquele lugar. Que testes devem ser aplicados, doutor? E tem exames para a gente procurar e tentar entender se a gente está ou não com esse vírus? Bem, primeiro é importante dizer que a febre oropouche é um exemplo de doença negligenciada, né? Por conta das populações que são acometidas e porque não era considerado um problema, né? Então, a gente tem muita pesquisa para ser desenvolvida, para a gente avançar no conhecimento sobre essa doença. Mas a gente tem testes disponíveis, tanto na rede pública como na rede privada, em que a gente consegue ou identificar o vírus, e para identificar o vírus, a gente utiliza principalmente a técnica de PCR, que todos devem lembrar da Covid, né, que foi muito utilizada, e a gente também pode diagnosticar através da detecção de anticorpos. Isso vai depender do tempo de doença. Então, é importante disponibilizar esses testes para saber a dinâmica da doença, por onde ela está ocorrendo, e saber se há uma mudança no padrão do comportamento dessa doença. Porque, por exemplo, nós já temos identificação de óbitos relacionados ao oropouche, algo que era tido como improvável, porque não havia descrição nenhuma de óbitos por essa doença. Então é extremamente importante diagnosticar e manter uma vigilância estreita para que possa identificar mudanças no padrão da doença. Doutor, quais são as ações dessa doença no organismo da pessoa, né, que pode até provocar um óbito? Bem, de maneira muito semelhante à dengue, né? Não é uma coisa comum, mas a oropouche pode causar, por exemplo, meningite pelo vírus. E isso é um quadro raro, mas potencialmente grave. Da mesma forma que ocorre com a dengue. Então, a dengue, existem quadros atípicos de dengue que podem causar doença grave. Isso também ocorre com oropouche. E aí entra uma questão de probabilidade, né? Então, se você tem uma condição que é rara, por exemplo, ela ocorre em 0,5%, se você começa a ter muitos casos, a probabilidade de você encontrar casos graves aumenta muito. Então, daí a importância de se diagnosticar e caracterizar bem como essas pessoas estão desenvolvendo os sintomas. E as pessoas diagnosticadas, né, com febre oropouche, quais são os cuidados que devem ter, tratamentos que devem realizar para que essa doença não avance? Bem,
Assim como o dengue, não existe tratamento específico para o Oropus. A gente não tem um remédio para combater o vírus. Então, o tratamento é da mesma forma que com dengue, é basicamente repouso e adotar cuidados, tomar remédios para aliviar os sintomas. É importante não se autodiagnosticar e, ao apresentar sintomas, procurar uma unidade de saúde mais próxima. Porque, como eu já mencionei, outras doenças podem causar sintomas semelhantes. E essa confusão aí de sintomas é que é o grande risco, né? De não se identificar corretamente e a pessoa ser tratada de algo e ser outro, né? Exatamente. Porque existem doenças que têm tratamento específico que, ao serem diagnosticadas, a pessoa vai melhorar com o tratamento. Mas essas viroses, como dengue, oropus, não há tratamento específico. Então, daí a importância de se procurar um profissional de saúde para que você tenha um bom diagnóstico. Tem algum tipo de prevenção, doutor? Ou só matando o mosquito? Sim. Existe sim. É importante salientar que esse mosquito ele tem hábitos. Ele principalmente no final da tarde é o período que ele ataca mais. E como ele é um mosquito muito pequeno, as telas comuns, os mosquiteiros comuns, ele consegue passar. Então, o ideal é você manter as janelas fechadas e se você tiver que se expor ao ambiente em que a pessoa tem um mosquito atacando, usar roupas longas, né? Então, blusas de manga comprida, calças de manga comprida, porque isso diminui a superfície de contato do mosquito. Repelente é indicado, doutor? Ele age contra esse mosquito? Ele não, infelizmente, para o maruim, o repelente ele não tem benefício. É sério isso, doutor? Então, ajuda contra o Aedes? O que ajuda é utilizar óleos, esses óleos à base de vaselina, esses óleos que bloqueiam a pele, porque ele não consegue picar. Mas o repelente ele não tem ação contra esse mosquito. Não tem ação contra o maruim, olha só, né? Ficamos, então, com essa informação que é muito importante. Doutor, aí em Manaus, onde o senhor está, são muitos os casos? É preocupante a situação? Não, nós tivemos muitos casos no ano passado. Esse ano já tem uma redução importante no número de casos. Porque isso ocorre em períodos de maior intensidade de transmissão, né? E o que a gente está vendo é que essa virose ela está se disseminando para outros estados do Brasil, como está acontecendo com vocês aí em Santa Catarina. É verdade, né? E como nós já temos registro de casos e o verão está para chegar aqui, né? A gente deve se preparar e ter muito cuidado, né, doutor? Exatamente, porque o período em que esse mosquito prolifera com maior intensidade é justamente no verão. Assim como o mosquito da dengue, o maruim, ele também se reproduz muito facilmente e rapidamente? Ele se reproduz não com tanta intensidade, mas se reproduz, ele tem um alcance até menor do que da dengue, mas quanto tiver mais úmido e mais calor, maior a intensidade de proliferação. Tá certo. Doutor Marcelo Cordeiro, infectologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, muito obrigado pelas informações do senhor. Lembrando sempre, né, que o exame é importante e o Sabin tem essa disponibilidade desses exames, né, doutor? Exato. Tanto o laboratório, os laboratórios privados, a maioria deles, e os laboratórios públicos, especialmente nas regiões onde está tendo caso, tem um teste disponível. Obrigado pela participação do senhor, uma ótima semana. Obrigado, uma ótima semana também. Dr. Marcelo Cordeiro, que é infectologista, participando aqui com a gente nesta manhã no programa Na Boca do Povo, falando mais sobre febre oropos. Ele é infectologista do Sabin Diagnósticos e Saúde. Aqui em Blumenau, o Sabin está no EMOS, né? Laboratório EMOS. E falando aí da importância sobre, em casos de sintomas, como são sintomas muito semelhantes a outras doenças, né? Se fazer um exame adequado
para se entender, né, que doença está provocando esses sintomas, né? E no caso da febre oropouche, ter todos os cuidados, porque, infelizmente, já temos registro de óbito aqui no Brasil.